Mas, meus irmãos, eu quero continuar esse tempo de mensagem. Nós estamos, para você que nos visita, nós estamos numa série de mensagens expositivas. O tema dessa série é a grande obra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante sobre a história de Neemias. Essa grande obra tem a ver com o livro de Neemias. O tema da mensagem de hoje é quando os inimigos se levantam. Mas eu queria fazer hoje o que nós temos feito nas outras semanas. Vou pedir para o pessoal lá de trás para postar aqui Neemias capítulo 4, versículo 14. Você pode colocar aqui, por favor. Nós temos começado as nossas ministrações da palavra com esse texto de Neemias capítulo 4, versículo 14, a segunda parte dele. Eu tenho repetido com os irmãos que eu queria que a gente memorizasse esse texto. É um texto que resume um pouco o sentimento daquilo que o livro de Neemias nos transmite. Está com o texto aí? A partir da metade dele, diz: lembrem-se que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vocês podem ler comigo? Lembrem-se que o nosso Deus é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, pelas suas mulheres e por sua casa. O livro de Neemias e a história de Neemias nos leva a isso. Não nos leva ao comodismo, nos leva a lutar. O livro de Neemias não é para covardes. O livro de Neemias é para gente corajosa. É para gente que está decidido a se levantar e fazer alguma coisa. Se levantar e lutar por uma transformação. A se levantar e lutar pela sua família. O apelo que Neemias faz aqui é o apelo que precisa ecoar no nosso coração. Lutem. Nós estamos em uma luta. Nesse tempo dessa série, nós estamos aprendendo mais sobre a história de Neemias e vendo quais foram os desafios que Deus colocou no coração de Neemias e como é que Neemias lidou com esses desafios, qual foi a grande obra que Neemias realizou. Nós sabemos e já compartilhamos antes que essa grande obra que Neemias tinha era uma obra de restauração. Neemias estava lutando e sonhando com a restauração de Jerusalém. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. As portas da cidade foram queimadas e o povo estava debaixo de grande humilhação, de grande sofrimento, de grande miséria. Eu expliquei para vocês em outras mensagens, de maneira mais ampla, o que significava isso, os muros derrubados, as portas queimadas, esse sofrimento que o povo estava passando. Quando Neemias soube disso, ele ouviu essa notícia, que a cidade de Jerusalém estava assim. A Bíblia diz que Neemias chorou, orou e jejuou. Neemias fez isso por alguns meses. Não foram só dias. Deus havia colocado algo no coração de Neemias, mas as portas ainda estavam fechadas para a realização daquilo. Então Neemias esperou. Ele soube esperar até que Deus abrisse as portas para que ele pudesse entrar. Enquanto Neemias esperava, nós vimos na semana passada que ele não esperou parado. Ele orou, Deus não tinha respondido ainda. Enquanto ele aguardava a resposta, ele se planejou, ele se preparou e ele se organizou. Eu disse para vocês que Neemias era copeiro do rei. E essa função de copeiro do rei era uma função muito importante. Era equivalente à função de primeiro-ministro. O copeiro do rei era o conselheiro pessoal do rei. Eu disse ainda que Neemias era um homem com empatia. Isso significa que ele sentia a dor do seu povo. Ele se colocava no lugar dos outros. Neemias era um homem que sabia planejar. Neemias era um homem que sabia esperar. Neemias era um homem bem instruído. Neemias era um homem prudente. Neemias não era um sonhador no sentido pejorativo. Neemias era um visionário. Mas acima de qualquer coisa, Neemias era um homem que confiava em Deus. No capítulo 2 nós vimos que Neemias soube esperar o tempo certo para falar com o rei. Depois Neemias soube esperar o tempo certo para apresentar o seu projeto e o seu sonho para o povo de Jerusalém. E quando esse momento certo surgiu, quando essa porta se abriu, quando a oportunidade apareceu,
Neemias estava preparado para abraçar essa oportunidade. Nesse caminhar, os inimigos começaram a se levantar. Os primeiros inimigos que se levantaram contra Neemias foi Sambalate e Tobias. Depois, no final do capítulo 2, surge ainda Gesem, o árabe. E o que eu tenho compartilhado com os irmãos é que nós também temos uma grande obra a realizar. E essa grande obra que nós temos pela frente também é uma obra de restauração, assim como era a obra de Neemias. Deus quer restaurar as nossas famílias, Deus quer restaurar os nossos casamentos, Deus quer restaurar algumas feridas que precisam ser curadas dentro de nós. Deus quer restaurar a nossa vida profissional. Deus tem muitas coisas para restaurar, porque o pecado nos deixou nesse estado miserável. E nesse contexto, algumas pessoas têm poucas coisas para restaurar, porque já estão numa vida de restauração. E outras pessoas têm muitas coisas a serem restauradas. De modo que todos nós precisamos de restauração em alguma medida ou em alguma área. E nós temos dito também que quando nós nos levantamos para lutar por isso, por essa restauração, o inimigo também se levanta. E nós temos muitos enfrentamentos e muitos embates. Por isso nós começamos 21 dias de jejum, oração e palavra. Nós completamos hoje a segunda semana disso. Se você tem sido fiel nas leituras bíblicas, naquele programa que a gente passou, você já leu Efésios, já leu Tiago, já leu 1 João e já leu metade do Evangelho de Mateus. Nós temos agora mais uma semana pela frente, é a nossa última semana. Vamos terminar de ler o Evangelho de Mateus e vamos ter mais uma semana de jejum e de oração. Se você está cansado, recobre as suas forças. Falta uma semana só. Eu já jejuei 2 semanas, falta uma, está acabando. Mas eu estou muito feliz e muito empolgado com tantas coisas que Deus tem feito. Eu tenho recebido muitos irmãos, não imaginava que o resultado seria tão poderoso, que Deus faria tantas coisas. Irmãos muito tocados, muito cheios da presença de Deus e muito felizes com tudo que Deus tem feito. Não que Deus tenha resolvido todos os problemas da vida do camarada, mas é que quando a gente tem Deus dentro de nós, quando a gente está se enchendo de Deus, Ele não precisa resolver todos os nossos problemas. A presença de Deus em nós nos satisfaz. Nos traz um estado de alegria contínuo. E essas pessoas têm experimentado isso, mesmo em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, com portas ainda fechadas. Esses irmãos têm dito assim: eu estou experimentando algo novo. Eu acho que eu nunca tinha experimentado na minha vida com Deus. Isso é o que a gente chama de experiência com Deus, que algumas pessoas transformaram em coisas muito místicas. Experiências com Deus têm a ver com relacionamento com Deus, andar com Deus. E algumas pessoas começaram a orar mais, jejuar e ler a Bíblia agora, nesses últimos dias. E eu fico muito feliz que pelo menos começou. E espero que não pare nesses 21 dias, mas que a gente possa continuar buscando a Deus e se enchendo do Senhor. Eu tenho dito para os irmãos também que Neemias não realizou essa obra sozinho. No capítulo 2, Neemias convida o povo: venham e vamos reconstruir os muros de Jerusalém, vamos reconstruir a nossa cidade. Da mesma forma, nós como igreja não devemos andar sozinhos. Nós precisamos estar juntos. Por isso, esse tempo de jejum e oração não é um tempo de buscar atender às nossas necessidades, mas é um tempo de buscar atender às necessidades uns dos outros. O que é que meus irmãos estão passando? O que é que a minha igreja está passando? Porque essa igreja é o meu povo, assim como Israel era povo de Neemias. Essa igreja é minha família, assim como Neemias enxergava aquele povo como família dele. Como é que está a minha família? Eu preciso fazer algo pela minha família. Então esse tempo de jejum e oração é uns pelos outros, para que a gente possa crescer junto. Hoje nós vamos ler Neemias capítulo 3, Neemias capítulo 4.
mas não se angustie que não vai demorar tanto assim. Neemias capítulo 3, a gente vai passar por ele rapidamente. Eu vou explicar por quê. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, versículo 1. Vou pedir para o pessoal projetar aqui. Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Gessana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Meus irmãos, o texto segue até o versículo 32. Nós vamos ficar por aqui em relação ao capítulo 3. Porque o capítulo 3 vai seguir esse mesmo padrão. Um monte de nome difícil pra caramba. Um monte de nome que nos soa extremamente esquisito. E uma lista de fulano, filho de cicrano, foi lá e construiu tal coisa. Aí foi o outro da família de fulano de tal e construiu as portas de algum outro lugar. Neemias lista aqui os nomes das pessoas e das famílias que deram sua contribuição para essa grande obra e o que é que eles fizeram, qual foi a participação de cada um deles. Esse é um texto, o capítulo 3 inteiro, que normalmente a gente lê como a gente lê as genealogias. A gente lê rápido. Isso aqui não tem muita coisa para mim, não. Você lê e não quer perder muito tempo com esse texto. O interessante é pensar por que Neemias escreveu algo desse tipo. E mais interessante ainda é pensar por que esse texto não faz diferença para mim. Quer que eu diga a primeira razão pela qual não faz diferença para você? É porque não é o seu nome que está ali. Não é o nome da sua família que foi lembrado. Não é você que está sendo citado nessa lista. Por isso ela não tem muito valor para você. Mas se fosse o seu nome que tivesse escrito aqui, você ia mostrar esse texto para muita gente. Ia ser o seu versículo favorito da Bíblia. Você ia mostrar para os seus amigos. Se você fosse mais caprichoso, você ia fazer um quadro, ia colocar uma moldura, ia deixar estampado na sua casa. Meu nome está na Bíblia. O nome da minha família está registrado ali. A minha família fez parte da reconstrução dessa cidade que você mora. A minha família possibilitou você viver tudo o que você está vivendo hoje nessa cidade. A minha família fez uma grande obra. A minha família marcou a história positivamente. Esse é um capítulo que traz muitas lições de liderança, apesar de não parecer. Mas como eu não estou pregando só para líderes, eu não queria trazer aplicações e lições que tivessem a ver só simplesmente com liderança.
Por isso nós vamos passar por esse capítulo de maneira um pouco rápida. Eu só queria destacar alguns pontos importantes para a gente refletir sobre esse capítulo que aparentemente não tem muita coisa para nos acrescentar. Primeiro ponto importante: Neemias se lembrou e soube honrar quem trabalhou com ele. Neemias era um líder que sabia reconhecer o trabalho dos outros. Esses homens não eram simplesmente um número para Neemias. Neemias sabia o nome deles, e o nome do pai, e o nome do avô, e o nome da família. Havia um nível de relacionamento. Neemias não usou esses homens como objeto. Neemias valorizava as pessoas que trabalhavam com ele. Segundo ponto importante, nós já vimos no capítulo 2 que essa obra não foi realizada sozinho. No capítulo 3 nós temos destacados 38 grupos de trabalho. Neemias quer deixar muito claro que ele não fez essa grande obra sozinho. Tinha gente com ele, e tinha muita gente com ele, dedicada a reconstruir Jerusalém. Terceiro ponto importante: esse grupo era um grupo heterogêneo. Era um grupo de pessoas muito diferentes. Você tinha pessoas pobres e você tinha pessoas mais abastadas. Você tinha pessoas muito simples de educação e você tinha pessoas muito bem educadas. As profissões eram muito variadas. Você tem ourives aqui, você tem perfumistas aqui, você tem administradores, os governantes, você tem sacerdotes e levitas, todo mundo virou pedreiro. Todo mundo decidiu pegar no pesado, todo mundo arregaçou as mangas debaixo do mesmo propósito. Certamente, muitos deles não sabia muito bem como executar aquela tarefa. Com certeza tinha gente que trabalhava melhor do que os outros. Certamente tinha algum meio desajeitado para o trabalho. Imaginou um perfumista trabalhando de pedreiro? Não era muito a vibe dele. Mas o trabalho de cada um deles foi extremamente importante. Mais do que importante, foi necessário para que essa grande obra acontecesse. Isso me faz lembrar um pouco do mutirão de limpeza que a gente teve aqui nesse lugar. Antes da gente se mudar para cá, a gente fez um mutirão. E se você tivesse vindo naquele dia, você ia ver que tinham médicos aqui varrendo o corredor. Tinha gerente de banco lavando o banheiro comigo. Sem frescura, sem vaidade. Áreas diferentes de conhecimento, níveis sociais diferentes, mas estava todo mundo buscando o mesmo propósito. Estava todo mundo disposto a servir juntos. Isso é uma bênção. Isso é algo muito positivo. No versículo 12 do capítulo 3, diz assim: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. O cara não poupou nem as filhas. E ele era um homem importante. Era governador de uma parte do distrito de Jerusalém, botou até as filhas para trabalhar. Esse espírito, onde todo mundo quer trabalhar e todo mundo precisa se envolver, é uma marca desse povo e desses trabalhadores. Quarto ponto importante, é que sempre aparece alguém para dar trabalho. Pode ser uma obra pequena, pode ser uma obra grande. Pode ser uma igreja boa, ou pode ser uma igreja mais problemática. Sempre aparece gente dando trabalho. Veja o versículo 5. Ele diz assim: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Tem uma liderança e tem um grupo dizendo: não faço. Sempre tem um, né? Sempre tem alguém que dá um pouco mais de trabalho. Mas é interessante que Neemias só diz isso sobre eles e passa direto. Neemias não fica focando mais em quem dá trabalho, ele foca em quem está servindo. Quem dá trabalho, ele só passa assim como registro. Aquele grupo deu trabalho, agora vamos focar em quem está fazendo. Porque sempre tem gente dando trabalho. E se você focar
nos desinteressados e nos desmotivados, você desanima. E você também se desmotiva. Então tem gente dando trabalho? Tem, mas tem gente trabalhando. Então deixa eu lembrar de quem está trabalhando. Para isso não gerar um cansaço em mim. Você vai dizer, o que é que isso tem a ver comigo? Deixa eu destacar algumas práticas, ou implicações práticas desse ensino para a nossa vida. Primeiro, aprenda a honrar quem está trabalhando ao seu lado. Aprenda a valorizar e reconhecer o esforço de quem está ao seu lado, em todos os âmbitos, do âmbito profissional ao âmbito familiar. Você pode dizer assim, mas as críticas são importantes, e são. Mas as críticas não motivam ninguém. O que motiva as pessoas é quando elas se sentem valorizadas. Quando você reconhece o serviço delas. Quando você é capaz de elogiar as pessoas. Segunda lição importante, não trabalhe sozinho. Eu tenho dito para vocês que Neemias era o cara. Neemias era muito bom. Mas Neemias não trabalhou sozinho. Sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. Às vezes a gente precisa ir mais devagar, em detrimento de um ou outro. Mas quando a gente cai, tem alguém que ajuda a gente a levantar. E a gente consegue ir mais longe. O problema de querer ir rápido demais é que quando a gente cai, a gente fica sozinho. E nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Terceiro lugar, não importa qual é o seu status social ou a sua profissão, esteja disposto a sujar as mãos. Esteja disposto a pegar no pesado. E quarto e último lugar, não seja daqueles que dá trabalho. Não seja daqueles que decide não se sujeitar. Não seja daqueles que diz assim, eu só faço se for do meu jeito. Não seja desses. Neemias estabeleceu supervisores, líderes. Deus também estabeleceu pastores e líderes. Se sujeite. Você vai dizer, mas é que eu só me sujeito se eu me concordar. Se eu concordar com o que está sendo dito. Isso não é sujeição, isso é a lógica. Se você concorda, por que você não vai fazer? A sujeição é testada justamente quando você não concorda. Se você só faz aquilo que você concorda, isso é o óbvio. Você está sendo minimamente racional. Mas a sujeição tem a ver com confiar naquela pessoa que está liderando e confiar que Deus está usando aquela pessoa, ainda que a gente não concorde. E agora eu quero entrar com vocês no capítulo 4. E nós vamos ler o capítulo 4 todo. Diz assim, quando Sambalate soube que estava reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho.
por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Esse é um texto longo, mas um texto muito importante, muito marcante na história de Neemias. A obra que Neemias tinha diante dele era uma obra muito grande. O desafio de Neemias era imenso. E agora, para piorar, os inimigos estavam se levantando. No capítulo 2, nós já tínhamos falado um pouco sobre isso. Mas agora a coisa fica muito pior. Eu disse para vocês semana passada e quero repetir aqui. Sempre que nós decidimos sair dos escombros, sempre que nós decidimos sair do caos, da catástrofe, da miséria, o inimigo se levanta contra nós. Porque o inimigo não quer nos ver na restauração e na bênção que Deus tem para nós. O inimigo quer que continuemos na miséria, no escombro, na catástrofe, na mediocridade, na desgraça. No capítulo 2, quando Neemias se levanta para restaurar, quando Neemias fala do seu projeto, surge Sambalate e Tobias. No final do capítulo 2 aparece Gesem, o árabe. No capítulo 4, Sambalate e Tobias aparecem novamente. Essa disputa era uma disputa antiga entre judeus e samaritanos. Você deve lembrar que eu disse na primeira mensagem que o reino de Israel tinha se dividido em dois. Isso é uma tragédia. Reino do Norte e Reino do Sul. Qual era a capital do Reino do Norte? Samaria. Qual era a capital do Reino do Sul? Jerusalém. De onde era Sambalate? Samaria. O que Neemias queria reconstruir? Jerusalém. Entendeu a confusão? Essa rixa era antiga, se tornou pior com o passar dos anos por uma série de questões históricas. Por isso, aparentemente, Sambalate quer destruir essa obra, quer impedir essa obra a todo custo, e aparentemente ele faz isso gratuitamente, mas não.
por trás daquilo tinha toda uma história. Ele não queria que a capital de Judá, a capital do Reino do Sul, fosse reconstruída. Veja comigo, por favor, do versículo 1 ao versículo 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. O inimigo não quer a restauração. Qual é a primeira arma que o inimigo usa? Zombaria, humilhação, palavras de negação, palavras que vão gerar algum tipo de desânimo e de desmotivação para aqueles que estão trabalhando. E muitas vezes, meus irmãos, para nós, a batalha acaba aí. Muitas vezes, o nosso espírito é tão frágil e é tão excessivamente sensível, que na primeira crítica, na primeira palavra contrária, na primeira palavra de negação, a gente já está entregando os pontos. A gente já está desistindo e desanimando. E não pode ser assim. A gente precisa ter um espírito mais resistente. A gente precisa entender que nós estamos numa luta espiritual. E não é qualquer coisa que nos fará desistir. Amém? Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser resilientes. Essa era outra marca de Neemias. Como é que Neemias enfrentou essa armadilha do inimigo? Versículo 4 ao 6. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias enfrenta essa contrariedade, essa armadilha com oração e com trabalho. A oração de Neemias é bem duvidosa. Neemias faz uma oração meio esquisita aqui. Alguns comentaristas vão defender essa oração imprecatória de Neemias, dizendo que os inimigos tinham provocado a ira de Deus. Por isso Neemias faz essa oração amaldiçoando. Eu acho possível se interpretar dessa forma, mas eu confesso que eu acho a interpretação um pouco forçada. Eu acho que talvez não seja isso. Eu acho que era simplesmente porque Neemias era um grande homem, mas era só um homem. Neemias era filho do seu tempo. E naquele tempo os judeus costumavam amaldiçoar os seus inimigos. E aí Neemias faz uma oração amaldiçoando os seus inimigos. Mas não me parece muito com o tipo de oração que Jesus faria. Não me parece o ensino apostólico. Em Romanos 12, 14, Paulo diz: abençoe aqueles que vos perseguem, abençoem, não amaldiçoem. Portanto, nós não podemos aprender essa oração de Neemias e dizer: agora eu vou fazer isso com todo mundo que se levantar contra mim. Não é isso que o Novo Testamento nos ensina. O que nós aprendemos e retiramos como lição daqui é que diante da dificuldade, Neemias orou. Mais uma vez, Neemias orou. Ele ora no capítulo 1, ele ora no capítulo 2 e agora ele ora no capítulo 4. A pressão está grande, os inimigos estão se levantando, intensifique as suas orações. Além de orar, Neemias seguiu em frente. Neemias não ficou paralisado pelo medo. Neemias não perdeu tempo
com os seus inimigos, Neemias seguiu trabalhando. O versículo 6, ele diz: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Você vai dizer, que meio tempo é esse? Enquanto os inimigos zombavam, Neemias continuou trabalhando. Neemias não parou para se explicar, Neemias não parou para confrontar o inimigo, Neemias não parou para dizer, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Neemias seguiu em frente. Enquanto eles estão zombando, eu estou orando e trabalhando. E nesse meio tempo, o muro já está pronto pela metade. Vocês estão entendendo? Eu estou orando e eu não paro de trabalhar. Eu estou orando e eu não tenho tempo a perder. O inimigo está se levantando contra, mas a obra não para, o reino avança. E eu preciso seguir adiante. E dessa forma, a obra avançou muito rápido. Isso é uma bênção. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para te dar. É que quanto mais a obra avança, mais os inimigos se multiplicam. Porque se lembrem, ele não tem nenhum interesse que essa obra seja realizada. Mas o inimigo se levanta para destruir essa obra. Veja o que acontece no versículo 7 e 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Neemias progrediu na obra e os inimigos também progrediram contra ele. Capítulo 2, os inimigos eram Sambalate e Tobias. Termina com Gesem, o árabe, se aproximando também. Aqui a gente já tem Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, todos juntos para atacar Jerusalém. Você que está lendo na sequência, você fica pensando, onde é que saiu tanta gente? Está brotando esse povo da onde? Os inimigos começam a entrar em contato um com o outro e se juntam para destruir Neemias e a sua obra. O interessante é que Neemias não para a obra por causa disso. Veja o que diz o versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Mais uma vez, o inimigo se levanta e o que é que Neemias faz? Ora, fica atento a isso. Você vai dizer, mas Davi, você está repetindo muito isso. É porque a gente não faz isso no dia a dia. Quando os inimigos se levantam, a gente pensa assim, tenho que trabalhar mais. Quando os inimigos se levantam, a gente pensa assim, eu tenho que ter algum grupo de apoio para me ajudar a realizar isso. Quando os inimigos se levantam e a tarefa vai se tornando impossível e cada vez mais impossível, a gente pensa, tenho que planejar melhor e mudar a estratégia. Aí quando nada mais dá jeito, você diz, vai ter que orar. Aí a oração vira aquela ferramenta das causas perdidas. Já tentei de tudo, agora só oração mesmo. Isso era a primeira coisa que Neemias fazia. Antes de dar espada e arco e escudo, Neemias orava. E mais uma vez, Neemias segue uma regra de ouro para a nossa vida. Neemias ora e Neemias age. Neemias ora e diz, agora vamos levantar uns homens aqui para ficar de guarda. Porque eu acho que Deus não vai mandar anjo aqui para ficar cuidando da gente, não. Você tem espada e escudo, é melhor pegar. E ele foge da nossa constante polarização de só agir sem orar ou só orar sem agir. Neemias é um modelo nisso, de alguém que consegue fazer muito as duas coisas. Ele ora o tempo todo e ele não para de trabalhar. Então o ensino para a gente é não deixe o inimigo te paralisar. Nem tente vencer o inimigo com as suas próprias forças somente. Ore a Deus e siga trabalhando pela restauração.
Veja comigo o versículo 10 e 11. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Se imagine no lugar de Neemias. A pressão era muito grande. O povo estava engajado no trabalho, mas o povo começou a cansar e a desanimar. Os inimigos estavam se levantando e ameaçando matar todo mundo. E os judeus daquela região vieram com a mensagem muito motivante. A mensagem era assim: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Imagine isso sendo repetido 10 vezes. E eles nem eram os inimigos, viu? Aqui, essa turma não entendia muito de motivação. Aqui é o coach da depressão. Só olha, onde a gente virar, a gente vai morrer. E repetindo, e repetindo. Pressão. Neemias era um homem que aguentava pressão. Deus muitas vezes nos permite passar por algumas dores, por alguns sofrimentos, para que a gente engrosse a casca, para que a gente aguente e se torne mais resistente, para que sejamos capazes de suportar pressão. Se você quer se tornar um Neemias, se Neemias é uma boa referência para você, eu quero dizer que é uma boa referência para mim também. Mas ninguém se torna um Neemias do dia para a noite. Neemias é alguém forjado. Neemias é alguém formado por Deus. Neemias era alguém acostumado com pressão, porque ele lidava com pressão todos os dias. Aonde? No palácio. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, quando ele oferecia comida ao rei e bebida ao rei, ele tinha que experimentar. E se a comida tivesse envenenado, quem é que morria? Neemias. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Neemias tinha a possibilidade de morrer. Isso é muita pressão. Talvez, é só uma conjectura, Deus já colocou Neemias para ser copeiro por causa disso. Neemias, eu vou ensinar você a sofrer pressão, que eu tenho algo grande para você. Aí se você não souber suportar a pressão, você vai pipocar. E aí Neemias chega diante daquela situação e não pipoca. Neemias sabia suportar grandes cargas emocionais. Neemias sabia suportar grandes adversidades. E Neemias então toma uma atitude prática. Ele não foge da luta. Ele se arma para o combate. O inimigo se levanta e Neemias vai para cima. O inimigo se levanta e Neemias não retrocede. Neemias sabia que Deus estava com ele. No versículo 13. Diz assim: por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Neemias prepara o povo para a batalha. Ele equipa o povo com espada, com lança, com arco. Ele lembra ao povo que o Senhor está com eles. E ele motiva o povo: não desanimem,
Se lembrem que o nosso Deus é grande. Lutem pelas famílias de vocês. Vocês precisam proteger as suas famílias. E o povo pega a espada, a lança, o arco, e o que é que acontece? O inimigo recua. O que é que acontece quando o povo se levanta para lutar? O inimigo não aparece. Quando o inimigo descobriu que eles estavam sabendo e estavam prontos para lutar, é o inimigo quem vai embora. Isso é semelhante àquilo que Pedro ensina. Em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, Pedro diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tiago 4,7 diz: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. O ensino não é fuja do diabo. O ensino não é fique com medo. O ensino é não arrede o pé. Se ele se levantar, você continua lá, pronto para a batalha, até que ele fuja de você. O inimigo vai se levantar contra você, meu querido. Não é um desejo meu para a sua vida. É uma promessa da Bíblia. No mundo vocês terão aflições. O inimigo já tem se levantado contra alguns, de maneira muito forte ou de maneira muito ardilosa. Eu quero te animar. Eu quero dizer para você não ter medo. Eu quero dizer para você não ficar acuado diante disso. Para que você não retroceda. Para que você não se assuste. Para que você não fuja. Neemias diz: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lute. Não entregue sua família nas mãos do inimigo. Lute. Deus quer usar você para se levantar como Neemias e para lutar pela sua família. Versículo 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada, de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhavam. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Nós temos nessa passagem pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, os inimigos recuaram. Os inimigos não foram até Jerusalém para destruir o povo, mas Neemias permaneceu vigilante. Neemias orou, Neemias se aprontou para o combate e ele permaneceu atento. Eu li a passagem de 1 Pedro, Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. Muitas vezes nós perdemos a batalha, muitas vezes nós caímos, porque nós paramos de vigiar. Nós cochilamos, nós sossegamos, a gente vence uma batalha e acha que nunca mais o inimigo vai vir. O inimigo dá uma trégua e a gente se desarma. A gente acha que agora a gente vai ter um longo período de descanso. Aí no que você se desarma,
o inimigo volta e te pega de surpresa. Os inimigos recuaram, mas Neemias deixou o povo de alerta e vigiando. Segundo ponto importante é que Deus estava lutando pelo povo. Neemias diz isso: nosso Deus lutará por nós. Agora pega aí a espada, o escudo e vamos ficar alerta. Nosso Deus lutará por nós, mas talvez a gente tenha que dar umas espadadas aqui. Nosso Deus lutará por nós, mas vamos trabalhar e trabalhar muito e trabalhar arduamente. Deixa eu explicar para você o ponto de vista do tamanho desse desafio. Ninguém sabe ao certo as dimensões do muro naquele contexto, diferente das dimensões do muro de Jerusalém hoje em dia. Mas provavelmente a extensão do muro era de 1,5 km. Era um muro longo. A altura do muro era de 8 metros. E a largura do muro tinha uma média de 7 metros. Dava para construir uma casa em cima do muro. 1,5 km de extensão, 8 metros de altura e 7 metros de largura. Sem nenhum tipo de mecanismo dos que a gente tem hoje em dia. Sem guindaste, sem retroescavadeira. Sem o material adequado para isso. Com a mão de obra extremamente desqualificada. Você tem perfumistas e ourives. Os nobres da cidade ajudando. Gente sem experiência para fazer aquilo. Os recursos eram escassos. E tudo isso, que já era uma obra dificílima, ficou muito pior. Porque na iminência de um ataque, Neemias colocou metade dos homens para trabalhar com a mão só. Você já cozinhou com a mão só? Ou tomou banho com a mão só? Ou trocou de roupa com a mão só? Dá para fazer tudo isso, especialmente se for mulher. Mas atrasa muito o processo. Deixa o processo muito mais desgastante, muito mais lento e muito mais cansativo. O trabalho era pesado. Neemias diz que os homens trabalhavam de dia e faziam guarda de noite. Aí você vai pensar assim, se ele trabalha de dia e ele faz guarda de noite, ele dorme de que horas? Não dorme, meus irmãos. Quando muito cochila, se revezando um com o outro. No versículo 23, Neemias diz: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Neemias orou, Neemias confiava em Deus, mas Neemias trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou. É desse nível de trabalho que eu estou falando. É um trabalho tão intenso que não dá tempo de tomar banho. Não dá tempo de trocar de roupa. É um comprometimento absoluto e radical que Neemias tinha com aquela obra. Isso não é uma apologia ao workaholic, o vício no trabalho. Você vai dizer, Davi está dizendo então que eu só posso fazer uma coisa da minha vida. Trabalhar e trabalhar. Não. Porque a vida de Neemias não era assim. Foi assim durante 52 dias. Isso tinha um fim. Ninguém aguenta trabalhar assim e permanecer emocionalmente saudável. A gente precisa descansar. O descanso é tão bíblico quanto o trabalho. Na Bíblia, o descanso é algo tão importante que é um mandamento. Às vezes a gente precisa desacelerar. Mas naquele contexto e naquele momento, não era momento de desacelerar, nem de descansar, nem de ver uma série na TV, nem de tirar férias. Aquele momento era momento de sacrifício total. Neemias tinha uma grande obra pela frente, e aquela grande obra tinha um prazo para ser executado.
E grandes obras não se realizam sem esforço, sem sacrifício, sem dedicação, sem empenho, sem trabalho, sem trabalho, sem trabalho. Vocês estão entendendo? A gente vive uma crise muito grande, onde, nesse sentido, a visão religiosa atrapalha profundamente. É a crise de assim, eu confio em Deus, logo vai ser mais fácil para mim, né? Eu confio em Deus, logo eu não vou precisar trabalhar tanto como esse pagão aí. E a gente acredita nessa mentira, que a Bíblia não mostra nada disso. A Bíblia mostra o Neemias que confia em Deus mais do que a gente, e ora mais do que a gente, e trabalha muito mais do que nós. Preguiçoso não constrói nada, é o que diz em Provérbios. Deus está contigo, meu irmão, você crê nisso? Amém? Mas você precisa trabalhar. E você precisa trabalhar sacrificialmente. Você precisa se esforçar para restaurar seus relacionamentos. Você precisa trabalhar e se esforçar para restaurar talvez a sua profissão. Você precisa se esforçar para mudar a sua história. Você precisa se esforçar para lutar contra o inimigo. Você precisa se esforçar para passar num concurso público ou numa faculdade. Você vai dizer, mas Davi, eu já estou me esforçando. E as coisas ainda não aconteceram. É possível que as coisas ainda não aconteceram, porque não chegou o tempo. As coisas têm um tempo certo para acontecer. Mas, meu irmão, é possível também que as coisas não aconteceram, porque você está trabalhando e se esforçando, mas não como Neemias. Você está fazendo um sacrifício, mas não como Neemias. Você está sendo a sua própria referência, isso é um perigo. Porque você está se sacrificando do seu ponto de vista, mas compare o seu sacrifício com esse que eu estou falando para você. De alguém que não para nem para trocar de roupa, que dorme com a arma na mão, que faz uma grande obra com a mão só. É esse sacrifício que você está cometendo? É esse tipo de esforço e dedicação que alguém pode enxergar na sua vida? É uma grande obra que você quer alcançar? Exige esforço, meu querido. Muito esforço. Se for uma obra medíocre, nem tanto. Mas se for uma coisa excelente, você vai ter que se esforçar muito. E se esforçando muito, vai ter que orar muito. Porque só se esforçando não vai ser o suficiente. E orando muito, vai ter que se esforçar muito. Porque só orando também não vai ser suficiente. Você está correndo atrás de algum sonho? Deus colocou algo no seu coração que vale a pena lutar por isso? Lute. Mas lute muito, meu querido. Se você quer muito, lute muito. Se esforce muito. Se sacrifique muito. Por isso, Neemias estava dando o sangue dele para que aquela obra ficasse concluída. Quando os inimigos se levantam, o que nós podemos aprender dessa história de Neemias é que nós precisamos orar mais e buscar mais a Deus, cada vez que os inimigos se levantam. Quando os inimigos se levantam, além de orar, nós não podemos parar de trabalhar, nós precisamos seguir em frente sem medo. Nós precisamos pegar as armas e partir para o combate. Quando os inimigos se levantam, nós precisamos permanecer vigilantes. Quando os inimigos se levantam, nós precisamos trabalhar duro e pesado. Neemias diz, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem, façam alguma coisa pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando o inimigo se levantar, não recue, não tenha medo, não fuja, não retroceda, não desanime, permaneça firme. Você vai vencer o inimigo. E quando ele for embora, permaneça vigilante, porque ele vai voltar. O que a Bíblia nos mostra é que ele sempre volta. Lembrem-se que o seu Deus
é grande. Essa frase de Neemias é muito marcante para nós. Lembrem-se, porque a gente esquece. A gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. A gente esquece de todos os livramentos que Deus já nos deu. A gente esquece, faz parte da nossa natureza. Aí Neemias faz um apelo. O inimigo se levantou, se lembre de tudo que Deus já fez por você. Ele nunca falhou, ele não vai falhar agora. Ele nunca te deixou sozinho, ele não vai te deixar sozinho agora também. O mesmo Deus que já te deu o livramento no passado, vai continuar providenciando o livramento para a sua vida. Não se esqueça disso. Se lembre que o nosso Deus é grande. Continue orando, confiando, trabalhando, vigiando e lutando o que Paulo chama de o bom combate da fé. Essa luta é para todos nós. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Eu vou pedir para que, antes que o pessoal do louvor venha, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Eu vou pedir para você sentar de novo. Pode sentar. Eu quero orar com vocês no final disso tudo. Quero pedir a ajuda dos adolescentes. Cadê os adolas? Todos, por favor. Ajudem a gente a distribuir. Eu não chamei não, mas pode chamar. O pessoal do louvor pode vir. Nós vamos passar distribuindo o elemento. Você pode tomar, você segura um pouquinho com você. Nós vamos ministrar algo sobre a ceia. Enquanto vocês recebem a ceia, queria que você prestasse atenção num aviso importante. No próximo domingo, nós teremos um novo processo de membresia. Se você já é membro, você vai participar desse processo. Se você não é membro, você também deve participar, caso se interesse. Por isso, foi repassado para todos os líderes um documento da nossa confissão doutrinária, aquele famoso o que cremos. Se você não recebeu, peça para qualquer líder da igreja, ele deve enviar para você. Você deve ler esse documento, para que próxima semana você esteja um pouco mais ciente do que esse documento trata. O que nós cremos em relação a diversos pontos. Não é o documento em relação à membresia, eu vou falar sobre isso próximo domingo. Mas é um documento que vai estar unido a ele. Então você que está aqui congregando conosco precisa saber qual é a nossa visão doutrinária. E você vai receber esse documento então, os que já estão em algum grupo caseiro, devem receber aí pelos grupos de WhatsApp, redes sociais. Isso é um documento público, que as pessoas possam saber o que nós cremos como igreja. Então não deixe de ler. É muito importante porque no fim você vai assumir um compromisso baseado naquilo ali. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas tão alvas são os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Todos juntos, alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meus irmãos, alguém precisa receber o pão ou cálice? Faça um sinal só para alguém te deixar aí para você. Todo mundo recebeu? Tem alguém lá atrás? O pão? O pão tá aqui. Alguém, por favor, sirva Denise. Meus amados, esse é um tempo muito especial para nós. Nós fazemos isso não como meramente um rito religioso, ou um processo mecânico, ou simplesmente um processo inconsciente. Nós entendemos e fazemos isso porque entendemos aquilo que Cristo fez por nós. O que eu falei hoje talvez para você não tenha nenhuma relação com a ceia, mas tem uma relação direta. Cristo tinha uma grande obra pela frente. Era uma obra de restauração. Cristo precisava restaurar a nossa comunhão com Deus. A Bíblia chama isso de reconciliação. A palavra reconciliação do grego dá uma ideia de alguém que volta para casa, ou que volta para o seu estado original. Alguém que volta para casa já nos lembra um pouco a história do filho pródigo. Saiu de casa e precisou retornar. Jesus tinha essa grande obra de restauração, de reconciliação. E essa grande obra teve um preço. Essa grande obra exigiu um esforço e um sacrifício. Porque, como eu disse para vocês, não tem grande obra sem sacrifício. E nessa grande obra, Jesus precisou morrer por nós. Nessa grande obra, Jesus precisou se tornar homem, padecer como homem, sofrer as limitações de alguém que tem um corpo caído, um corpo que se enferma,
um corpo que sofre dores, um corpo que tem todas as limitações que o nosso corpo tem. Como homem, ele foi servo. Como homem, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi desprezado. O texto profético de Isaías, falando sobre o Messias, diz assim: não havia nada nele que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado. Jesus veio e padeceu, e sofreu, e ao fim da sua vida ele morreu na cruz, que era uma morte indigna. Os gregos consideravam alguém que morria pelo seu povo como um ato nobre, era um herói, está morrendo pela sua cidade, morreu numa guerra para defender o seu povo. Mas eles abominavam a ideia de alguém morrer como um assassino, como um bandido, como um marginal. A cruz era a sentença para essa gente. Por isso que a cruz de Cristo era loucura para os judeus, era escândalo para os gentios, era o contrário, né? Escândalo para os judeus era loucura para os gregos. Como é que você está seguindo alguém que morre dessa forma? A morte de Jesus foi humilhante e vexatória, mas a Bíblia nos dá uma garantia, que por causa da maneira como Jesus viveu, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus realizou a grande obra. Jesus restaurou a nossa comunhão com Deus. A ceia é uma lembrança disso. A ceia é o momento de lembrar que a minha comunhão com Deus foi restaurada, e por causa da minha comunhão com Deus eu posso ter comunhão com você. Nessa grande obra de trabalhadores tão diferentes uns dos outros, nós podemos nos amar e andar juntos, e podemos ser um só corpo, com profissões diferentes, com gostos diferentes, com maneiras diferentes, com virtudes e pecados diferentes, mas um só corpo. Isso só é possível pelo sacrifício de Jesus. E o momento de ceia é o momento de nós lembrarmos disso, que foi através do corpo e do sangue de Jesus que essa grande obra foi possível. E nós vamos fazer isso agora. Coma do pão, beba do cálice. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome e tributamos glória, majestade, poder, soberania, grandeza, somente ao Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor seja o nosso modelo, para que nós possamos buscar andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Nós não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor movendo e existindo dentro de nós, Pai. Nos ajude. Nós queremos te pedir para que o Senhor nos dê forças para lutar contra o inimigo. Que o Senhor nos dê coragem, nos dê ousadia para resistir às lutas que surgem todos os dias, Pai. Para fazermos sacrifícios pelos sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Não nos permita desistir, desanimar, andar para trás. Nos ajude a seguir em frente, Pai. Nos ajude a permanecer firmes, fiéis até o fim.
e nos ajude a alcançar essa grande obra, a restauração de todas as áreas da nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitórias contra o inimigo, nos dê uma semana de jejum, de oração, de palavra, para que a gente possa andar com o Senhor de perto e ter experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.